mais de 800 mil regras. Pra quê? Quem é capaz de cumprir? Quem é o juiz da sua vida? Reflita, que te condena infeliz. Tantas regras, tantos certos. Boa noite. Programa Arsenal e Comércio, através da FEComércio Sesc Senac, em parceria com a TBO, inicia agora. E a gente abre o nosso programa de hoje com uma frase de Neil Patel. Neil Patel é um dos grandes nomes do marketing hoje, é um reconhecido empreendedor, e ele diz o seguinte: não olhe para trás e pergunte por quê. Olhe para frente e pergunte por que não. Hoje, na nossa sala de visitas, a gente olha para frente e pergunta por que não, porque nós recebemos aqui dois amigos, empreendedores e pessoas que vivem no mundo do marketing e da comunicação, no mundo do cinema. A música, que está por conta de Rodrigo Mendes, nos traz à sala de visitas Bruno Bini, cineasta reconhecidíssimo, e João Henrique Barros, publicitário. Boa noite para vocês dois. É um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter uma noite de muita conversa, uma conversa bem agradável, onde a gente vai poder falar um pouco da vida de cada um, mas principalmente falar do nosso negócio em relação à sociedade, do quanto a gente pode contribuir, do quanto a sociedade pode evoluir com cada coisa que a gente vem fazendo. Então eu abro agora, já com o Bruno, para ele falar um pouquinho dele mesmo, dos projetos dele e dizer como é estar aqui agora encarando esse público da TBO, falando um pouquinho de como as coisas vão acontecer, e depois a gente vai para o João Henrique. Bruno, seu boa noite. Boa noite para quem está assistindo a gente, para o público em casa. É um prazer estar aqui, em especial porque a gente vai estar falando de coisas de temas dos quais eu tenho muito carinho. Criação, criatividade, empreendedorismo, cinema, publicidade. Para mim é sempre um prazer estar falando e ainda mais trocando ideia com um craque como é o João. É um grande parceiro também, a gente já trabalhou junto em algumas vezes. Então, estamos aqui e eu estou doido para começar esse bate-papo. Vamos lá então. João, agora é com você, dá o seu boa noite aí. Conta para nós um pouquinho de como é estar aqui, de como você veio até aqui. E rapidinho, passa pela história de Nova York, vai. Tá bom. Dá essa colher de chá pra gente. Bom, boa noite a todo mundo que está acompanhando esse programa, na companhia de dois grandes profissionais que eu tenho muito respeito e, acima de tudo, admiração. O Bruno, né, um grande companheiro de jornadas criativas, e o Risato, um líder nato, empreendedor e que tem muito foco em trabalho com resultado. Eu realmente me inspiro em pessoas que trazem resultado para todos os negócios que elas se envolvem. Eu estou aqui, eu acho que é pela minha profissão, né, de publicitário, criativo. Eu sou dono de um negócio que eu participo integralmente de todas as áreas, de todos os setores. Estou aqui hoje porque a minha história começa lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, onde eu fui passar uma temporada de estudos e instigado a ter o meu próprio negócio, muito novo, ainda com 19 anos, 20 anos no máximo. E eu queria trabalhar nas grandes agências de Nova York antes de retornar ao Brasil. E lá eu conheci a Natália, que é a minha sócia, né? E eu pedi uma oportunidade, porque ela trabalhava na Underman São Paulo e foi transferida para Underman Nova York, né? E aí mandei o meu currículo para ela na maior boa vontade. Ela simplesmente recusou meu currículo. Falou: olha, você ainda não tem como trabalhar em Nova York, sugiro que você retorne ao Brasil, a São Paulo, onde você estudava, né? E lá, quem sabe, você consegue uma transferência para as agências de Nova York. Essa transferência nunca aconteceu, eu nunca trabalhei em Nova York, apesar de ter passado um ano nos Estados Unidos, mas hoje eu tenho a honra daquele convite, por que não, se tornou o porquê sim, e hoje a Natália é a minha sócia aqui em Cuiabá, minha companheira de trabalho, meu braço direito, meu braço esquerdo, a pessoa que me inspira todos os dias da minha vida.
Bruno, quando a gente fala em viagem internacional, experiência internacional, você é um cara premiado internacionalmente. E é aqui de Cuiabá, né? A coisa nasce aqui em Cuiabá, a sua produção é cuiabana. A gente no Arsenal e Comércio faz muita questão sempre de reforçar isso. O Mato Grosso e Cuiabá são celeiros de grande sucesso sempre, mas às vezes a gente não consegue o reconhecimento local. Como é para o Bruno, um cara premiado internacionalmente, são mais de 50 prêmios de festivais internacionais, nacionais e tudo mais, e o Mato Grosso, como é que é essa relação? Como é que você consegue mostrar isso para as pessoas e ser reconhecido? Porque lá na frente do programa hoje eu quero falar sobre o Lupe ainda, né? Não dá para deixar passar. Tá? É um filme que eu acho que tem uma qualidade única, tá? E faz parte das minhas preferências, né? A ficção científica é comigo mesmo, adoro isso, e aí a gente vai falar um pouquinho. Mas eu queria que você falasse sobre isso, esse relacionamento de colocar o Mato Grosso no cenário internacional. A dificuldade disso aí. Sim. Humberto Mauro, que foi um grande cineasta, estudioso de cinema, ele dizia que o cinema é a arte de todas as artes, né? Então, e eu enxergo realmente o cinema muito dessa forma, como uma plataforma para talentos de vários setores, né? Então, no filme você tem a literatura na forma do roteiro, você tem o teatro na forma da interpretação dos atores, você tem figurino, tem música, tem fotografia, tem tudo isso. Então, a feitura, a produção de um filme, ela acontece com a conjunção de vários talentos. Então, assim, o Bruno tem mais de 50 prêmios, eu sempre busco trazer isso para nós temos mais de 50 prêmios, porque um filme é feito por várias pessoas. E aí é que eu tenho a tranquilidade de falar que eu me sinto orgulhoso de ter realizado projetos que são, na verdade, o veículo para o talento de vários mato-grossenses, de vários brasileiros. A gente faz um filme e, invariavelmente, a gente tem alguém de fora aqui contribuindo e tal. Então, é muito interessante, é muito gratificante estar justamente rompendo barreiras que são geográficas, que são mercadológicas, inclusive, porque nós estamos num mercado audiovisual que está num momento pelo qual outros mercados maiores já passaram há muito tempo. Nós estamos construindo a nossa história aqui no audiovisual. E isso acontece muito por conta de uma mudança na forma de se lidar com o apoio à produção audiovisual no Brasil. Há alguns anos, alguns poucos anos, o principal órgão do audiovisual, a Agência Nacional de Cinema, ela entendeu que era preciso democratizar o acesso aos recursos. Então, o que aconteceu? Nos editais, você começou a ter recursos destinados para as regiões fora do Grande Eixo, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e um pouco mais para o Sul também, saindo um pouco de Rio e São Paulo. E isso fez com que, na verdade, foi uma descoberta do Brasil, entendeu? Nos tempos atuais, uma descoberta de novas histórias, de novos talentos, de novos produtores, novos realizadores, que até um tempo recente não tinham acesso aos recursos. Se você for pegar, por exemplo, os grandes filmes brasileiros que foram para Berlim ou Cannes e tal, você tem filmes do Nordeste, você tem o Kleber Mendonça Filho realizando e ganhando prêmio em Cannes. Então, foi importantíssimo e fundamental para o Brasil inteiro essa mudança na mentalidade e na compreensão de como utilizar esses recursos tão fundamentais. E para Mato Grosso, o impacto foi gigantesco. A gente saiu de uma média de 4, 5 curtas-metragens por ano para chegar a 40 filmes por ano. Então, assim, faço parte desse momento, dessa mudança, com muito orgulho. Bacana, muito bacana. João, é a mesma situação, né? A Renca também é uma agência premiadíssima, reconhecidíssima. Depois também a gente vai ter que falar sobre alguns prêmios, inclusive alguns prêmios que participamos junto, né? Como clientes. Conquistamos juntos.
É a mesma situação? Vocês vêm de uma evolução recente de poder mostrar o mercado matogrossense para o mercado nacional? Eu sempre tive uma provocação interna quando eu estudava em São Paulo e as pessoas enxergavam Mato Grosso como uma grande fazenda, né? Pô, mas você é pecuarista em Mato Grosso, você planta soja, o que você faz no Mato Grosso? Cara, eu sou de uma família trabalhadora, né? Que não é porque eu estou em Mato Grosso que eu preciso ser uma parte do agronegócio. E eu sempre me provoquei, cara, não é porque os grandes cases, né, as grandes campanhas precisam sempre sair da borda para o centro, né? E nunca do centro para a borda, né? Então, Mato Grosso está no centro do Brasil e a gente nunca teve tanta facilidade de trabalhar com profissionais de fora. A pandemia teve um lado também positivo, o home office, né? Então, hoje a Renca consegue conectar profissionais do Brasil inteiro para trabalhar em filmes locais, né, com o Bruno Bini, que a gente já fez vários outros, e a minha maior surpresa é, pô, mas vocês são de Cuiabá, vocês são de Mato Grosso, vocês estão produzindo a este nível, qual é a verba do seu cliente? Vocês estão fazendo tudo isso, só com isso, né? É tanto volume, é tanta ideia, é tanta concorrência nos prêmios, e vocês estão cada vez chegando mais forte. Então eu acho que a conexão que a pandemia nos trouxe de um outro lado, foi ter a oportunidade de trabalhar com profissionais de fora e também com os melhores de dentro, né? Eu sempre falo que eu não tenho medo de trabalhar com pessoas melhores do que eu, né? Claro. Eu quero sempre ter alguém do meu lado melhor do que eu, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, né, Bini? Então, um filme que premia uma agência, uma produtora, que às vezes vai só eu e o Bini para receber na premiação, nós temos aí 30, 40, até 50 pessoas envolvidas em um processo para conseguir finalizar um filme de 30 segundos. Então eu tenho muito orgulho de Mato Grosso estar se destacando ao nível nacional, não só no cinema, mas como também na publicidade. E eu quero cada vez mais isso, que as pessoas acreditem que boas ideias, boas campanhas também podem nascer do centro para a borda. Perfeito. A gente vai com o Rodrigo agora, com um pouquinho de música, para um pequeno intervalo comercial e volta em seguida. Tantas regras, tantos certos. Pra quê? Só quem rege tuas leis é você. Teorias e excetos complexos, o amor é só viver. A minha escola é dentro de um samba de roda que faz da música a matéria principal. Meu diploma eu tirei dentro da roda, pois hoje canto com a velha guarda aos ancestrais. Peço licença. Arsenal e Comércio de volta para todos nós. Hoje a gente bate um papo tranquilo, gostoso, com Bruno Bini e João Henrique, da Renca Comunicação, com a música de Rodrigo Mendes. A gente comentava agora aqui, e aí é bom para você que está nos vendo, né? Você acha que o programa só acontece quando as câmeras estão abertas, quando a gente está na sua TV. O programa acontece também nos bastidores. E a gente batia um papo aqui agora, onde alguém comentava, não, a melhor parte do programa é atrás das câmeras, mas a gente não vai deixar vocês de fora, né? Nós vamos levar para vocês o que a gente acabou de conversar aqui. E aí, João e Bruno, vamos falar sobre essa história de ter um produto, né, aprovado por alguma pessoa importante, como é o caso. Eu vou deixar a história toda para vocês aí, vocês vão contar isso de novo, que foi um negócio muito bacana. A gente tem um cliente, né, da área pública, do mercado público, que comunicação institucional é muito cheia de regras, né, Bruno? De não podes, né? Não pode, não pode, não pode. E em meio à pandemia, a gente precisava criar uma campanha de impacto que realmente as pessoas olhassem para aquele produto e falassem, nossa,
realmente a pandemia está aí e não é brincadeira, né? Não é... Eu preciso realmente me cuidar, proteger a minha família, respeitar todas as medidas de biossegurança. E a gente criou um roteiro super fantástico, não é porque foi a Renca, mas foi aquele momento do ano que a gente fala... Roteiro incrível. É isso, né? Vamos chamar a produtora vai ser o Bini, porque o Bini tem um conhecimento de gravar um filme submerso, né, embaixo da água, e não tinha outra pessoa a não ser o Bini, né, que já tinha gravado algumas cenas de longa embaixo da água. E o cliente não é, será que vai, não dá, será que vai dar certo? E a gente naquela insegurança gravando a 3, 4 metros de profundidade, com apoio não sei quantos sargentos e soldados do Corpo do Bombeiro, uma equipe submersa, filmando tudo, gravando tudo, e o Bini me ligou e falou, João, o filme está pronto. E quero que você analise com a equipe e só me diga quando que vai pra televisão. E aí veio aquele medo, né? Falei, Bruno do céu, o filme ficou muito... Como é que é filmar embaixo d'água, Bruno? Dirigir embaixo d'água, né, também? Porque é todo um cenário diferente. Não, completamente. O primeiro desafio foi achar uma locação, uma piscina ou um tanque e que tivesse a profundidade que a gente precisava. Que a ideia é que tivesse pessoas se afogando e que não houvesse nem vislumbre de uma borda ou de um limite de água e tal. Então a gente conseguiu o tanque de treinamento do Corpo de Bombeiros, que também deu todo o nosso suporte, porque é uma filmagem muito arriscada. Você vai botar equipamento debaixo d'água, você vai colocar o elenco, atores, entendeu? Que não está acostumado com isso. Exato, que não são mergulhadores profissionais, não tem experiência de mergulho. Então... Alguém tinha medo de ficar na água, não? Vários perrengues. Teve uma atriz que teve uma certa dificuldade. E aí a gente tem que pensar em tudo, né? Tinha já alguém para estar no lugar dela e tal. Então, a produção é isso, né? Não à toa a minha produtora chama plano B. A gente tem que ter um plano B para tudo. Sempre um plano B, né? Sempre. Se chover, se o cara faltar, se ficar doente. Hoje com Covid, né? O cara ficou com Covid, ele fica 15 dias fora do mercado. Então, a gente teve primeiro que tomar todos esses cuidados, todas as precauções. Antes de qualquer ator ou atriz entrar na água, eles pegaram todas as orientações dos técnicos do Corpo de Bombeiros. A gente trouxe um diretor de fotografia de São Paulo, que foi o cara que fez Ilha de Ferro, que tem muitas cenas debaixo d'água, então ele sabe como iluminar, fotografar debaixo d'água. E trouxemos um operador de câmera submersa também, que é o número 1 no Brasil, é o cara que tem os melhores equipamentos, e fomos para dentro da água. Passamos a noite inteira 12 horas filmando, e o filme ficou incrível. E antes de mandar para o João, né, eu mandei para o Fernando Meirelles, que foi o supervisor artístico do meu longa-metragem, dá uma olhada nesse filme aqui. Daí ele olhou e falou, pô, tá incrível, cara, puxa, que filmão. Não, incrível. E realmente o roteiro é muito forte e a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu pegar o roteiro, realizar ele de uma forma muito bacana. E aí já foi pro ar, eu falei, ainda não, vou mandar para aprovação. Deles, vocês estão malucos vocês não colocarem isso no ar. E aí a Renca, junto com o cliente... Quero em todos os canais agora. Então... Foi pro ar e, o retorno foi incrível. Foi um filme que chamou a atenção. Acho que a Renca tem feito algo que é fundamental quando se fala de comunicação, que é fazer com que o teu produto não vire paisagem, entendeu?
Eu vejo nos roteiros, no material que a Renca produz, esse esforço constante para estar se destacando, para estar criando e inovando, entendeu? De uma forma justamente inovadora, saindo do lugar comum. E quem ganha com isso são os clientes que eles representam, os clientes que eles atendem. A comunicação, a base dela é isso, não é? Sim. Você ser comunicador é muito fácil, mas você ser entendido, escutado enquanto comunica que é o segredo, que é o que faz a diferença. Tem só mais uma coisa que eu tenho que perguntar. Você falou em 12 horas um set de gravação. Ele produziu quanto tempo de vídeo? Quanto foi ao ar? 45 segundos. Gente, a vida não é fácil, tá? Não é fácil, não é? E aí tem todo um trabalho, né, da Renca, e tem o Douglas que está por trás da criação, a Natália, operacionalizando, a mídia, para conseguir encontrar os melhores horários, né, na televisão, no rádio, inclusive nas redes sociais, que é um dos nossos pontos fortes em divulgação de campanha. Até na rede social tem o horário correto de maior audiência, então é um trabalho esse hoje eu acho que é o grande segredo também, né? Você produzir e saber que horas isso vai ao ar, né? Porque as pessoas imaginam que tudo é simples, né? Mídia social é só eu postar no Instagram, no Facebook e acabou, todo mundo vai curtir, todo mundo... Não é nada disso, né? Tem toda uma máquina por trás, tem todo um processo complexo. Perfeito. Até no grupo da família tem aquele horário de maior audiência, né? Então, calma, deixa... Eu acho que agora você falou tudo, né? Porque a gente vê isso até nos nossos posts pessoais, né? Você bota alguma coisa lá e ninguém olha. Mas ninguém viu e tal. Tem hora para tudo. Aquela era a hora da janta da família, não era a hora certa. Então tem tudo isso. E eu acho que esse é um grande desafio do mundo novo, né? A gente evoluiu muito rápido e você falou sobre a pandemia. Eu acho que em todas as áreas a pandemia, é claro, a dor de quem perdeu alguém, a dor de quem sofreu fica e vai ficar para sempre. Isso não vai ser apagado de ninguém, né? Mas o aprendizado foi muito grande e muito rápido, porque tudo teve que ser inovado. Nada podia ser como era até então. Eu acho que vocês, dentro de um set de filmagem, imagine como é que era, né? Como você falou, de repente tem alguém com Covid, tem alguém doente, tem alguém que está afastado. Como é que foi tudo isso aí? Porque você programa com muita antecedência uma filmagem. Você está na metade de uma produção de um longa ou de um curta mesmo, e alguém dá problema. Como é que é? Como é que a gente faz isso, Bruno? Não, a pandemia impactou o mercado audiovisual de uma forma muito intensa. Primeiro na forma como a gente passou a filmar. Então, a produção, o set, ele acontece de uma forma muito coletiva, né? Eu já falei, o cinema é uma coisa... É uma arte coletiva, então você tem muita gente no set o tempo todo. Então, além de máscara, por exemplo, a hora do almoço, como é que você faz, entendeu? Antes que vinha um catering, uma empresa de alimentação trazia a estrutura toda e você passava. Hoje não, hoje a gente tem que ter, você recebe o seu... alimentação. Marmita mesmo, bem acondicionado individualmente, entendeu? A brilhosinha ou a de isopor? A de isopor. A de isopor. É mais bonito, né? Enquanto isso, mas a brilhosinha é mais quente, né? Teve gente que dá para esquentar ela direto em casa depois. Né? É verdade. Teve gente que no auge da pandemia estava fazendo... produções via remota, o diretor ficava em outro lugar e orientava e tal. Então tudo fica mais lento. E o mercado audiovisual em si, porque a primeira plataforma de todo o filme é o cinema. E os cinemas fecharam. Então você teve um período exato de distribuidoras revendo planos de negócios, e a gente, para lançar o Loop, tivemos várias reuniões até tomar a decisão de fazer no ano passado um lançamento muito pequeno, só em São Paulo, para liberar o filme para o streaming, para as plataformas virtuais. Então essa foi uma decisão porque a gente enxergava que quando os cinemas reabrissem,
ia ter um engarrafamento de filmes, e foi o que aconteceu. Filmes que chegaram a ficar 3 dias em cartaz apenas e tal. Então, a gente sabe disso, vamos estar brigando, e aí brigar com Homem-Aranha, brigar com grandes lançamentos, né, mundiais. Então, a gente teve que estudar e reaprender a forma de produzir e de distribuir o que a gente conseguiu produzir. Então, o impacto foi tremendo. E eu acho que aqueles que não conseguiram se adaptar de uma forma tão rápida ficaram para trás, né? Certamente. Sim, a gente tem pressão do nosso negócio, né? Que a gente também tem equipe, tem pessoas, tem todo mundo. E a gente recebe pressão também o tempo todo do negócio dos nossos clientes, né? Então a gente teve cervejaria que parou de vender por conta de bares e restaurantes que estavam fechados. Escolas que pararam de ofertar cursos por conta também do isolamento social e adaptação de internet e tudo mais. Varejo que precisa vender o tempo todo e obras paradas. Então eu acho que o time da agência e da produtora, ela tem que ser muito mais rápida, muito mais rápido, muito mais ágil, né? Muito mais ágil. Então, a gente conseguiu se adaptar de uma forma muito rápida, Bruno, e talvez foi os 2 melhores anos de trabalho que a gente conseguiu nas nossas entregas. É isso aí, gente. Nós vamos de novo com o Rodrigo e um pequeno intervalo. Voltamos em seguida. Eu já me esqueci que já não tenho meus 20 anos, que minha ressaca já não é curta, que minhas costas já não suportam o peso além de mim. Vou procurar em meu vocabulário, tentar encontrar a palavra certa do que o coração quer me dizer. Se ele chora quando diz que vai embora, se ele pula quando vê você. Voltamos com Arsenal e Comércio. Hoje recebendo Bruno Bini e João Henrique Barros, para uma conversa muito tranquila, muito bacana, sobre produção cinematográfica, sobre marketing, propaganda e comunicação. E aí, aproveitando todo esse processo que nós estamos utilizando aqui, a gente trouxe alguém que é do ramo também, não é? O Rodrigo Mendes, além de músico, tem músicas próprias, trabalha muito já conosco, é parceiro do Sesc em vários eventos musicais, em grandes momentos, mas também é publicitário, Rodrigo. Sim, é o que eu falo, né? A criação é que faz a união. Tem a música, tem a publicidade. Eu pego as duas e uno elas e é isso. É a forma de arte em formas diferentes, né? O João até lembrou agora, né, no intervalo. Pois é, não Vocês, há muitos anos atrás, parece que o João precisou da música, tá? E a primeira parceria foi com o Rodrigo, né? Eu não queria falar, mas como eu era músico e fazia publicidade, eu fazia jingle de toda a galera da minha sala de aula. A galera escrevia, eu lapidava e gravava lá todos os jingles. E é interessante, para mim só veio a somar com a minha arte, né? A publicidade. Bacana. Você cuida da sua produção hoje e também você é quem faz a orientação da divulgação do seu trabalho musical? Você usa, vamos dizer assim, esse teu conhecimento todo de produtor e tudo para a divulgação? Então, santo de casa não faz milagre. Eu precisei de uma parceira, né? Minha namorada Débora, ela é muito antenada nisso, ela é muito mais blogueira do que eu. Então ela vai auxiliando, se você tirar fotos novas, fazer material novo, e ela vai coordenando nisso. E com isso tá se crescendo o volume de acessos no meu Insta, em querer saber das minhas autorais. Antes eu fazia muita música na noite, tocando a MPB dos outros, né? Hoje as pessoas já pedem as minhas músicas autorais, então fico muito feliz. Isso é bacana, né? Porque é o que a gente falava outro dia, num outro programa. A dificuldade do músico autoral é justamente essa, porque a grande maioria das contratações é para tocar música dos outros, né? Música que já está famosa por aí, e aí você não consegue divulgar realmente o seu trabalho, né? Então é uma dificuldade. É como o Bini falou, né? Com esse advento de
de recursos voltado para a cultura em Mato Grosso tem auxiliado muito a destacar essa galera que está aí, que sempre foi boa, né? Só faltou dar um foco para esses artistas aqui locais. Legal. Aonde a gente acha o Rodrigo Mendes nas redes? Segue lá, mendes.orodrigo, Rodrigo Mendes Gomes no Face, no Insta, mendes.orodrigo. Bacana, pelo menos assim a gente vai conhecer mais do seu trabalho, você que está nos acompanhando aí, vai ouvir um pouco mais desse músico, que é um grande parceiro do SESC já há bastante tempo e atua também na parte de comunicação, né? Ajudando aí com jingles e tudo mais, tá? Dá para conhecer um pouco mais do trabalho do Rodrigo. Ou ainda, de jingle aí, ó. Ou ainda, o convite também fica para você acompanhar as redes sociais do SESC Mato Grosso, porque constantemente o Rodrigo está se apresentando no SESC Arsenal ou em algum outro evento do SESC aqui no estado. Acompanhe a gente, acompanhe o Rodrigo. Eu vou aproveitar, ele toca mais um pouquinho para nós e eu volto para o outro lado da sala. Vou aproveitar, vou cantar uma música que eu fiz durante a gestão aqui no SESC, que era aniversário de Cuiabá e essa relação de Cuiabá com o SESC. Perfeito. Cuiabá sem Sesc, Sesc sem Cuiabá. É farofa sem banana, é mocho sem um ganzá. Assustar sem falavote, Maria sem a Isabel. Cururu sem siriri, dançar o rasqueado, sem ver o sol raiar no céu. Voltamos para cá e vamos continuar a nossa conversa. A gente já falou bastante sobre produzir pelo Mato Grosso, mostrar o Mato Grosso, sobre a dificuldade que foi, os desafios da pandemia, mas principalmente as soluções encontradas, né? O Bruno comentou alguma coisa sobre o streaming. Streaming aconteceu, está aí, todo mundo hoje recorre a ele, seja de forma correta ou alternativa, né, Bruno, que é uma grande competição hoje, a gente sabe disso. Mas é uma inovação. E como é que você enxerga esses processos de distribuição mais inovadores para o cinema, principalmente? É um concorrente para o cinema? Porque você falava antes daquele engarrafamento dos cinemas. Claro, não tem como você concorrer. Não é com o filme que foi para o cinema muito rápido, como você comentou, o Homem-Aranha, por exemplo. É a indústria. Mas é a indústria, né? É a produtora que está por trás que tem muito mais força. O streaming seria uma opção, né? A internet seria uma opção, mas ao mesmo tempo ela também é uma armadilha. É verdade isso? Como é que isso acontece? E como é que vocês conseguem, a nível de cinema, a nível de produtores, né, de empresa, conviver com isso? Como é que é essa situação? É um processo de mudança, né? É um shift na forma de produzir e na forma de consumir. Então, para mim está muito claro que a gente precisa perceber os movimentos que acontecem de forma natural, entendeu? Se você for pegar na história da comunicação, você teve debates muito acalorados a respeito a televisão vai matar o rádio, entendeu? Aí depois, né, a TV a cabo, então assim, o streaming vai matar o cinema, o digital vai matar a película. O que eu vejo acontecer é que cada um tem o seu espaço, mas seria pouco inteligente ignorar essas mudanças que partem do consumidor. Então, eu acho que é fundamental você ouvir o consumidor. Eu tenho uma foto maravilhosa que é a de acho que é um local público que tem um caminho acimentado que chega até aqui, faz uma curva em 90 graus e segue, mas na grama tem um caminho gasto, entendeu? E isso quer dizer o quê? Que a técnica, a formalidade, ela acaba se curvando à naturalidade dos processos, a forma como as pessoas gostariam que fosse e consumem, porque isso é muito forte. Então, durante o processo de filmagem do Loop,
eu tive uma discussão não é uma discussão de confronto, mas é de criação conjunta com o diretor de fotografia. Eu queria fazer um plano muito aberto, onde a gente teria os personagens pequenos no plano e tal, e eu falei, cara, nós vamos ter gente consumindo esse filme de toda forma, vai ter na telona, vai ter numa TV 50 polegadas, mas vai ter gente que vai assistir no notebook, tem gente que vai assistir no celular. Se eu fizer esse plano dessa forma, as pessoas não vão ver os personagens. Então, vamos pegar uma outra lente, colocar um plano mais fechado e tal. Então, é uma percepção justamente de que as coisas estão mudando e a gente precisa respeitar isso. Um grande olhar mais holístico, né? Agora, eu acho que o cinema, ele não acaba. O cinema, ele vai ser, ainda que as pessoas no conforto do lar e tal, mas quem quer uma experiência realmente imersiva, impactante, é no cinema, é na sala de cinema, é com som 5.1 até 9.2, tem algumas salas, né? É aquela telona e é a magia do cinema. Legal. João, Bruno ergueu para você a bola, né? Entender o público, olhar o que está acontecendo em volta para poder realmente ter efetividade na sua entrega. Esse é o trabalho de uma agência de comunicação? Perfeitamente. A agência tem que entender aonde ela está, com quem ela fala e com quem ela quer vender, né? E às vezes eu gasto uma fortuna em um filme produzido para se passar numa televisão de LED 70 polegadas e o grupo de WhatsApp da família que está querendo comprar aquele produto não consegue enxergar a minha oferta, né? Então a gente também se adapta, né? Com as novas mídias, as novas telas, e sem jamais deixar de acreditar que uma boa ideia ela vai flutuar num celular, num rádio, numa televisão, num grupo de WhatsApp, né? Então, quando a Renca nasceu, a minha agência, a nossa agência, o mercado não entendia se era uma agência digital, se era uma agência offline, uns meninos novos que começaram a colocar as marcas no Facebook, no Instagram, no Twitter. E no primeiro ano de agência a gente já estava competindo finalistas dos prêmios de televisão, né? E o que eu sempre defendi é que uma boa ideia, com uma boa produção, ela vai viralizar, ela vai encorpar, ela vai engrossar, ela vai correr muito mais rápido em qualquer plataforma. Então hoje até nos cuidados de criação de roteiro, a gente também tem esse cuidado, né? Não dá para fazer muito aberto, porque na hora que o cara visualizar pelo celular, na hora que ele quer, quem consome que escolhe, né? Eu quero consumir no WhatsApp, não tem como, não, esse filme é só para televisão. Então a gente tenta trazer o máximo de cuidado na construção da ideia, na construção do roteiro, para que ela se venda em todas as plataformas. O nosso maior drama é a luta entre o horizontal e o vertical. Porque as câmeras são, né, 16 por 9. Elas foram feitas e os stories são 9 por 16. Então, assim, a gente fica pensando, isso aqui eles vão usar como story, então eu já tento dar uma enquadrada sabendo que eu vou ter que cortar ali. É uma dificuldade, porque a gente trabalha com números, né, Rissato? E a métrica me apresenta qual filme navegou melhor, qual filme foi mais assistido, né? Então não funciona, né? Vire a tela do celular. Não, eu acho que é uma falta de sensibilidade, disso, né? Do Teve muito disso, né? Quem está consumindo. Eu acho que lá atrás ainda você podia dizer isso, né? Hoje você tem que se antecipar ao seu cliente e entregar para ele com a maior comodidade possível, né? Porque mas não custa nada o cara dar uma viradinha. Ele não vai fazer isso. Ele vai passar para outro. Ainda mais quando você está ainda mais quando você está tentando vender um produto, uma cerveja, um curso, um material de construção. E o Bini é craque na vertical. Eu sempre falo com ele. Eu falo, Bini, seus filmes estão cada vez mais bonitos neste formato do que neste formato. E realmente, se você entrar no Instagram da Renca, tem todos os filmes verticais salvos no perfil da agência. Eu curto muito. Nós vamos para o Rodrigo de novo com mais um pouquinho de música e o nosso último intervalo comercial. Eu posso ser ruim de cavaco, mas samba eu sei muito bem. Respeito a camisa que viste porque tu não quer ter respeito. Eu faço meu próprio partido com os versos que eu criei.
Com você tenho paz, com você estou nas alturas. A minha alegria pulou e o amor já passou do 20º andar. Arsenal e Comércio retorna agora para todos nós. Como sempre a gente diz, quando o papo é gostoso, o tempo passa muito rápido. Estamos no último bloco do programa e a gente vai aproveitar agora para falar um pouquinho de prêmios, premiações, mas premiações que realmente valem a pena, né? Bruno, eu queria que você contasse do Loop. Loop é um filme do Bruno, né? Já reconhecido em todos os níveis possíveis, um filme de ficção fantástico, que eu acho que chega e enfrenta qualquer filme de grande produtora internacional. Tá? Eu, particularmente, achei fantástico o conceito, a ideia. Fala um pouquinho para nós do Loop, de como foi fazer isso e de como é fazer ficção realmente no Brasil, que é algo novo também, né? Ah, sim. O Loop começou pequeno. Eu tinha um roteiro de curta-metragem que eu não consegui os recursos para produzir. E às vezes foi a hora do porquê não, né? Ir atrás e correr depois. Às vezes o problema, né, pode abrir uma outra oportunidade, né? Então eu não consegui, fui fazer outros filmes e fiz uma versão de longa-metragem com esse roteiro, com esse embrião de ideia. Fui para Gramado com outro filme, com curta-metragem. E o filme foi muito bem recebido lá e a gente fez uma festinha de comemoração da participação em Gramado, lá mesmo. E uma produtora se aproximou, se apresentou, adoramos teu filme, o que você vai fazer daqui a pouco, qual é o seu próximo projeto e tal. Eu falei, eu tenho várias coisas, eu tenho um monte de roteiro. Eu falei, vamos conversar. Ela, vamos transformar esse teu filme num longa. Era uma comédia romântica que falava justamente de relacionamento na época da internet. Eu falei, vamos sim. E aí, tapinha nas costas e tal. Eu falei, conversa de festival. Quantas conversas já não tive. Mas aí acabou o festival, voltei para Cuiabá e na segunda-feira ela já me ligou. Vamos conversar, Aí ficamos muito tempo no telefone. E esse filme foi inscrito na Lei do Audiovisual e tal, já com uma distribuidora. E a coisa começou a ficar um pouco lenta na parte de captação. E depois eu falei com ela, olha, eu tenho esse filme aqui, que é um longa-metragem, pronto, o roteiro, quer dar uma olhada. Me manda que hoje estou à toa, eu vou dar uma lida nele. Era de manhã. No meio da tarde ela me ligou de volta. Você está doido, esse roteiro nós temos que fazer e tal e tudo mais. Eu vou fazer um negócio aqui, daí semana que vem eu te falo. Daí, tá bom. Na semana que vem ela me ligou, falou, acabei de ter um retorno da Globo Filmes. Daí eu falei, como Globo Filmes? Não, porque eu mandei o filme para a Globo Filmes. E nesse período ele passou pela primeira, tem uma peneira, eles dão uma selecionada e foi para a comissão de seleção, que era composta pelo Cacá Diegues, o José Alvarenga e o Fernando Meirelles. Então ela falou, tá com os caras agora. Eu falei, opa. Enquanto isso, ele estava inscrito num edital aqui com um valor menor. E um mês e pouco depois veio a resposta da Globo Filmes falando que eles adoraram o roteiro e queriam se tornar coprodutores com o Fernando Meirelles como supervisor artístico. Você imagina como foi para mim receber esse e-mail. Quase eu moldurei o e-mail, assim, mas... E aí conversamos sobre orçamento. Não, vamos puxar o orçamento para cima. Houve uma alteração do orçamento, a Globo entrou com recurso, a gente conseguiu 2 editais e fomos filmar. Com tudo isso, e aí cada vez mais parceiro entrando, e um cara muito importante para o projeto foi o Bruno Galhaço também, que leu e adorou o roteiro, se tornou coprodutor do filme. Então, de um curta-metragem, eu acabei produzindo um longa-metragem com o qual eu fico muito feliz. Eu gosto muito do filme, porque geralmente o diretor fica olhando, revendo os filmes, isso podia ter feito melhor e tal e tudo mais. O Loop é um filme que me deixa um pouco mais tranquilo, entendeu? Tem coisas que, obviamente, você evolui e tal, mas é um filme
com o qual eu tenho muito carinho, pela forma como ele foi feito, pelo carinho e a dedicação de todo mundo que participou e a forma como ele tem sido recebido. Está sendo especial. Ele está justamente ocupando um espaço que é pouco ocupado no mercado audiovisual brasileiro, que é o de ficção, o filme de gênero, ficção científica, né? Você tem comédias, você tem os filmes de drama, mas há poucas produções, né, de mercado, gênero. Né? Então, e é um gênero pouco explorado e é o meu tipo de filme, é o tipo de filme que eu gosto de assistir. Então, bacana. O Loop tem essa história. Vamos fazer o seguinte, João Henrique. Já que o Bruno falou de prêmio, falou de felicidade em produzir, eu vou puxar um pouquinho essa brasa para uma sardinha que a gente tem aqui. Você foi premiado com um trabalho, mérito todo de vocês e tal, mas num projeto FEComércio, Senac, e que fez muito sucesso aí. Conta como é que é isso aí e qual é o prazer de poder ter um cliente que recebe prêmio, criar isso aí, como é que é? Primeiro, eu sou muito feliz com os clientes que eu tenho na minha agência, né? São clientes que realmente acreditam no potencial de uma boa ideia. E um dos nossos maiores parceiros são Sesc, Senac e FEComércio, né? FEComércio e Sesc, Senac, com mais contato no nosso dia a dia. Em meio à pandemia, os pequenos negócios estavam sofrendo, né, com o isolamento social. Os mercadinhos de bairro, né, as lojinhas de bairro, os pequenos salões de beleza, supermercadinhos, né, das esquinas, açougues de bairro, o comércio em geral como um todo. E o seu Júnior, presidente, liga, eu preciso abrir o olho da população para esse nicho de mercado, longe dos grandes centros, né, e que está ali no dia a dia do bairro, que também estão fechando as portas. E ele recebeu uma pesquisa super triste com o futuro cenário dos pequenos negócios. Sim. E a gente precisa fazer alguma coisa no meio da pandemia, e aí a gente vai, conecta produtora, parceiros, set, e criamos uma história super emocionante de uma menina que também perdeu a mãe, né, durante a pandemia, e ela fazia de tudo para tentar salvar o negócio do pai, que era um mercadinho de bairro chamado Super Nosso. Super Nosso. Acho que é. E o pai não conseguia ninguém na loja, e ela começou a ficar complexada com toda aquela história de ver a loja aberta todos os dias, o mercadinho aberto todos os dias e não ter nenhum cliente dentro. Ela começou a escrever cartinhas, né, Bruno? Para os vizinhos do bairro: o mercadinho do papai está aberto, venha comprar frutas fresquinhas. Né? Ele já está dando spoiler. Tô dando spoiler. Eu acho que muito pouca gente deixou de assistir esse filme. Esse filme, né, viralizou, cara. Eles criaram gente, um negócio foi fantástico. E o seu Júnior pediu, então, né, o seu Júnior, o Rissato, também toda a diretoria, né, das marcas, que eu digo assim, que vocês administram, acreditar no potencial de uma boa ideia e investir, né, em boas ideias. E o filme terminava de uma forma muito emocionante, que todo comércio local tem uma grande história, né? Principalmente as histórias das famílias, né? Então valorize. E esse filme transcendeu a rede social, né? Tivemos que tirar da televisão porque ele já estava viralizando em todos os grupos. As federações do Brasil inteiro pedindo para usar esse material em outros estados, o FEComércio de outros estados, e o seu Júnior, muito gentil, com autorização também da produtora, cedeu, e esse filme viralizou também em outros estados, e chegamos ao ápice de competir nacionalmente, né? A Renca até então era reconhecida no nosso Mato Grosso. Em 2020, nós ganhamos um prêmio de profissionais do ano a nível leste-oeste, que é Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, e vai até lá em cima. E aí esse filme nosso, por muita... surpresa não, né? Por muita competência da equipe envolvida, muito trabalho, né? Ele foi surpresa também. Que foi uma surpresa. São milhares de filmes inscritos. Foram 3 finalistas. Então você imagina o tamanho da conquista que é. Isso. É uma grande conquista. E a gente ficou finalistas assim com marcas que investem milhões na mídia, né? E aí, quando eu recebi a ligação, a Renca vai ser finalista nacional e da categoria que mais mexeu comigo, que foi valor social, né? Então, olha a importância da comunicação para um pequeno e para um grande negócio.
Então, eu sou muito grato primeiramente a vocês que me pediram essa virada de comunicação e também de ter parceiros bons como o Douglas, que criou, como o Brini, que organizou a produção, e com vocês que aprovaram, né? Se não fosse vocês, também não teria saído. Gente, é isso aí. Nós chegamos ao final do programa. De coração, mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês aqui e, principalmente, aquilo que a gente usou para abrir o programa. É o que eles contaram aqui. Não é porque olhando para trás, é olhar para frente e perguntar por que não. Correr o risco, fazer e empreender. Essa é a história dessas duas pessoas que estão aqui, desses grandes empreendedores. Essa é a história de todos nós. Ela pode ser contada dessa forma. Rodrigo, canta pra gente para encerrar o programa. Boa noite para todos. Boa noite. Quem diria, Maria, música minha com meu parceiro Ayrton Gustavo. Faz referência à lambadia cuiabana. Ô Maria, sem você tô só curioso. Que agonia não poder cheirar teu pescoço. Minha alegria caiu lá no fundo do poço, quando cê arranjou outro moço que não quis saber mais de mim. A azia que sinto na hora do almoço, esse angu com caroço que se tornou nosso fim. Ô Maria, te viro na feira do porto, amanhecida, sorrindo e beijando um rapaz. Quem diria, você que dizia pro povo que eu era seu homem, queria um filho e ia casar. Que mulher bandida, eu só te perdoo se você voltar. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa. Sou teu amor primeiro, posso ser segundo também. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa. Sou teu amor primeiro, primeiro. Ô Maria, sem você tô só curioso. Que agonia não poder cheirar teu pescoço. Minha alegria caiu lá no fundo do poço, quando cê arranjou outro moço que não quis saber mais de mim. A azia que sinto na hora do almoço, esse angu com caroço que se tornou nosso fim. Ô Maria, te viro na feira do porto, amanhecida, sorrindo e beijando um rapaz. Que isso? Quem diria, você que dizia pro povo que eu era seu homem, queria um filho e ia casar. Que mulher bandida, eu só te perdoo se você voltar. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Volta, vai. Cê tem a chave de casa. Sou teu amor primeiro, primeiro. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa. Sou teu amor primeiro. Ô Maria, judiou essa, hein?